Jesus me curou da depressão e da síndrome do pânico. A paz de Jesus, meus amados. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho como foi a minha trajetória no meu processo de cura de depressão e síndrome do pânico. Mas antes de contar para vocês, eu quero ler aqui rapidamente um versículo do Salmo 147, verso 3, que diz o seguinte: Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Amém? Salmo 147, verso 3. Irmãos, eu vou compartilhar com vocês aqui agora, tá? Durante a minha infância, sem entrar em detalhes, tá bom? Durante a minha infância, eu passei por muitas situações graves de violência, de hostilidade, né? Ao longo da minha infância, dos meus 5 até os meus 13 anos, dos meus 5 anos de idade até os meus 13 anos de idade, eu passei por muitas situações de violência, né? Eu e meus demais irmãos, somos 3 irmãos, são 2 homens e eu a única moça dos filhos, né? Então a gente passou por situações, irmãos, de violência, de hostilidade, de necessidade, de escassez, né? A gente passou fome, a gente foi muito humilhado pelo fato da gente passar fome e não ter nada para comer, né? E aí, enfim, muitas situações a gente era humilhado, a gente não tinha o que comer, era muito escasso, muito restrito, muita miséria, muita escassez, muita violência, muita situação que leva qualquer criança a desenvolver problemas psicológicos e físicos, né? Eram danos físicos, emocionais, psicológicos que eram causados em nós, né? E esses danos, eles aconteceram na minha vida até os meus 13 anos, que foi quando eu não aguentei mais e eu fugi de casa, né? Com 13 anos de idade, eu não aguentei, eu realmente não suportava mais. E eu achava que Deus tinha me abandonado, porque eu sofria tudo isso, irmãos. Eu pensava que Deus tinha me abandonado, sabe? E na escola, no colégio, na creche, eu falava para a professora, para a tia da creche, que eu era da creche ainda, eu falava que a culpa de tudo era minha, sabe? O diabo, ele tentava colocar na minha cabeça que a culpa de todo aquele sofrimento era minha e que Deus tinha me abandonado. Então eu tinha raiva de Deus porque eu achava que Deus tinha me abandonado. E eu achava que a culpa era minha. Eu falava muito isso pra tia da creche. Só que a tia da creche, ela falava: não, minha linda, a culpa não é sua. Sabe? As pessoas sabiam das coisas que a gente passava, mas elas tinham muito medo de se meter porque a gente passava essas situações dentro de uma comunidade. E aí todo mundo tinha medo de se envolver. Deixavam por isso mesmo. Só que com 13 anos eu não aguentei mais e eu fugi de casa. E aí eu recebi os cuidados, né? Comecei a receber os cuidados, né? Minha vida foi se normalizando, graças a Deus. Só que, irmãos, ficam sequelas, tá? As violências que uma criança sofre ou presencia a mãe sofrer na infância, ficam sequelas, isso desencadeia em depressão e outros problemas psicológicos. E aí eu fiquei um ano ali dos meus 13 aos 14 anos bem, assim, bem entre aspas, porque eu era uma criança que tinha medo, muito medo, eu não falava, eu vivia coada, com medo de tudo, sabe? Eu vivia retraída, eu ficava calada 100%, eu vivia com a cabeça baixada porque eu tinha muito medo de tudo, por conta das situações de violências que eu vivi. Violências assim, que eu não vou comentar aqui porque é coisa muito grave, irmãos. E não convém também. E aí, o que acontece? Quando eu fiz 14 anos, todo aquele medo que eu tinha em mim se transformou em ódio e em revolta, né? E o que aconteceu? Quando eu fiz 14 anos, irmãos, aquele medo, aquela coada, que eu vivia assim, acuada, com muito medo no canto, eu não falava com ninguém, eu tinha medo de tudo, eu tinha medo de alguém chegar perto de mim, eu tinha medo de... Irmãos, eu tinha medo de tudo, eu parecia aquele cachorrinho que você vai fazer carinho nele e ele se mija todo de medo. Era eu era assim, antes de Jesus me curar, né? E aí o que acontece?
esse medo, quando eu fiz 14 anos, começou a se transformar num ódio. E aí crescia um ódio, e um desejo de vingança. E aí eu ficava com ódio, eu ficava remoendo tudo que fizeram contra mim, o que eu sofri, eu ficava assim, querendo me vingar. Eu vou me vingar, eu preciso me vingar, eu preciso fazer isso. Fulano tem que pagar pelo que me fez. E falava nomes pesados, né? Aquele desgrato que todo pontinho, fulano tem que pagar, não sei o quê. E eu ia nutrindo aquele ódio, aquela revolta. Eu comecei a se tornar uma menina muito agressiva mesmo, tá? E aí eu era tão agressiva, irmãos, a partir dos meus 14 anos, só que graças a Deus isso só durou 3 anos. Isso só durou dos meus 14 anos até os 17. Com 17, Jesus me curou, me pegou, me alinhou, me aprumou e me transformou. E aí o que acontece? O ódio foi tão grande, a revolta foi tão grande que eu sempre gostei de fazer lutas, artes marciais, né? Eu sempre gostei de fazer boxe e luta livre. Muay Thai, meu coração sempre amou Muay Thai. E aí o que acontece? Como esse ódio ele foi crescendo, eu comecei a me tornar uma menina muito agressiva, muito violenta, e eu comecei a virar uma brigona na escola e as pessoas tinham medo de mim, né? Os rapazes mais velhos e mais altos tinham medo de mim. As meninas tinham medo de mim. Por quê? Porque eu virei uma bomba, um explosivo. Eu era muito agressiva. E pelo fato de ter conhecimento em lutas, em artes marciais, irmãos, eu era extremamente agressiva e violenta. Então, realmente, eu machucava as pessoas, elas viam, ficavam com medo e ficavam com medo de mexer comigo. E aí falavam assim, não mexe com fulano não, tá? Ela é maluca, ela é isso, ela é aquilo, ela vai fazer isso e aquilo contigo. Olha, irmão, só Jesus mesmo para transformar uma pessoa assim, né? Só Jesus. Isso era tudo revolta, consequência dos sofrimentos que eu passei. Mas, graças a Deus, Jesus amansou a fera, graças a Deus, né? E aí, além disso, além dessa raiva toda, veio junto a depressão, irmãos. Eu oscilava entre momentos de muito ódio, muita raiva e uma tristeza absurda, uma vontade de perder minha vida, né? Oscilava. Um dia eu tava com muito ódio, muita raiva, com vontade de fazer justiça, de fazer vingança, isso e aquilo, e uma bomba, e se alguém olhasse pra mim torto na rua, eu queria partir pra cima da pessoa, mesmo se fosse adulto, irmãos. Mesmo se fosse adulto, se fosse homem, eu queria partir pra cima da pessoa, pra vocês verem como é que era o nível da coisa. Era coisa séria, só Jesus pra transformar mesmo. Só Jesus, né? E aí tinha dias que eu não tava com raiva, que eu tava muito triste, com um vazio, uma tristeza, uma vontade de perder minha vida, uma vontade de tirar a minha vida, né? E aí eu vivia assim dos meus 14 até os 17 anos, né? Eu fazia acompanhamento psicológico, tomava medicamento psiquiátrico, porque o que acontece? Eu fui diagnosticada pelos médicos nessa idade com depressão e síndrome do pânico. A síndrome do pânico, quando ela atacava em mim, irmãos, eu saía em carreira, eu saía correndo igual uma louca no meio da rua, sabe? Batia um desespero em mim, do nada. Tipo, se eu recebesse uma notícia muito chocante, ou se eu ficasse assustada, ou se eu recebesse uma notícia muito forte, eu saía correndo, desesperada, e eu não via nada. A ponto de um caminhão me pegar no meio da rua. Eu ficava desesperada, eu ficava cega, eu saía correndo desesperada, eu assim. E aí quando eu me acalmava, eu ficava assim, como é que eu vim parar aqui? Onde é que eu tô? E como é que eu vim parar aqui? E aí alguém tinha que correr atrás de mim pra me segurar, pra me acalmar, porque eu ficava me debatendo e corria, era muito perigoso, né? E a questão da depressão, que eu vivia com aquele vazio horrível, com aquela sensação de vazio, irmãos, aquela sensação de não estar viva, sabe? De estar apenas existindo. Eu sentia que eu não estava viva, eu sentia que eu só estava existindo, que não tinha propósito, não tinha sentido, nada importava, sabe? Aquela sensação de eu não me importava com nada. Eu não me importava se eu ia acordar no outro dia, se eu não ia. Eu não me importava se alguém ia tirar minha vida ou não tirava. Eu não me importava com nada, irmãos. E aí chegou um momento que essa tristeza se transformou numa dor, numa angústia muito grande. E eu comecei a querer aliviar essa dor me machucando. Então até hoje
Eu tenho 64 cicatrizes espalhadas pelo meu corpo, né? Eu tenho algumas aqui, ó. Acho que não vai dar pra ver direito não, irmãos. Não vai dar pra ver direito não, mas eu tenho algumas aqui. Olha, no braço. São poucas. Graças a Deus a maioria cicatrizou e sumiu. Só as mais profundas que precisou de ponto, que ficou até hoje. Mas acho que as mais superficiais, elas cicatrizaram e sumiram. Só ficaram as mais fundas mesmo. Né? Então eu tenho aqui espalhadas pelo meu corpo, porque eu me machucava em partes diferentes do corpo, né? Então eu me queimava, eu me cortava, eu me mordia, né? Eu me mordia assim mesmo, de ficar roxo, de sair sangue. Eu tentava aliviar a dor da depressão de alguma forma. E eu tomava os medicamentos que o médico passou. Tomava 2 medicamentos. Um para síndrome do pânico, que me deixava apagada, totalmente dopada, aquele remédio. E um para produzir serotonina artificial, né? Que é um antidepressivo. O oxalato de estalopram e o quetiapina. Eu tomava os 2. E aí o que acontece, irmãos? Eu comecei a procurar no mundo prazeres que iam trazer uma sensação de alegria, de felicidade de volta, né? Para tentar disfarçar aquela depressão. E aí eu me machucava. E aí eu tentava, sabe? Prazeres da carne, mundanos, para ver se eu sentia alguma coisa. Porque o que acontece, irmãos? Quando você toma antidepressivo por muito tempo, chega a um nível de te deixar dormente, então você não sente mais nada. E aí chegou no ponto de que eu não sentia mais nada, eu era totalmente dormente. E eu queria sentir alguma coisa. Então o que eu fazia? Eu buscava ao máximo os prazeres desse mundo, os prazeres carnais, para ver se eu sentia alguma coisa, sabe? Às vezes eu chorava porque eu precisava de alguma coisa para me fazer sentir algo. Sabe, às vezes eu lembro que eu chorava de desespero e eu falava assim, eu preciso sentir alguma coisa, eu quero sentir alguma coisa, eu preciso sentir alguma coisa, porque eu não sentia nada. Eu era uma casca vazia. Irmãos, eu era uma casca vazia, eu não sentia absolutamente nada. Chegou num ponto que eu não sentia tristeza, eu não sentia raiva, eu não sentia alegria, eu não sentia ódio, eu não sentia vontade de viver. Eu não sentia nada. Nada. E aí eu mergulhei nos pecados da carne porque eu queria sentir alguma coisa. Era um desespero porque eu queria. E aí eu me machucava, e aí eu procurava prazeres da carne e muitos pecados, né, que eu acredito que vocês estão me entendendo, para ver se eu sentia alguma coisa. Mas eu não sentia nada, irmãos. Eu não sentia nada, eu estava morta. Era só Jesus para me dar vida. A verdade é que eu não tinha vida, mas Jesus me deu essa vida que eu não tinha. E aí eu vivi assim dos meus 14 aos meus 17 anos. Com 17 anos, Deus permite uma situação na minha vida que eu fico, irmãos, só a capa do Batman. Eu emagreci que eu fiquei só o osso. Eu já sou magra, como vocês já estão vendo aqui. Mas eu fiquei doente com 17 anos. Jesus me trouxe de volta pela dor, tá, amados? Porque eu não queria voltar para Jesus. Eu tinha raiva de Deus, eu achava que Jesus tinha me abandonado, que eu estava sofrendo aquilo tudo. Enfim, eu não queria voltar para Jesus por bem. Eu conhecia Jesus, eu conhecia a palavra do Senhor, eu conhecia o Evangelho, mas eu não queria voltar, tá? Só com 17 anos, Deus permitiu eu ficar doente. Eu fiquei de cama, 1 mês de cama. Quase 2 meses, 1 mês e meio. Eu fiquei de cama, irmãos. Irmãos, eu fiquei só a cabeça, era só assim. É a cabeça e um palitinho assim de corpo. E os meus ossos, ele apareciam. Ainda aparece um pouquinho, né? Porque eu sou magra, mas é normal. Mas aparecia muito. Apareciam meus ossos daqui, meus ossos daqui, meus ossos daqui. Irmão, apareciam meus ossos, era tudo aparente. Porque eu sequei, sabe? Tipo, é a última etapa daquilo que não tem mais vida. A sequidão pura. A sequidão, fiquei igual Ezequiel no Vale dos Ossos Secos. Só o osso, né? E aí, o que acontece? Eu fiquei doente, e foi nessa que eu fiquei doente, Jesus arrancou tudo que eu tinha. Irmão, Jesus arrancou tudo de uma vez só. Ele arrancou saúde, ele arrancou tudo que eu tinha. Ele arrancou as fontes que eu tinha de tentar sentir alguma coisa, as fontes de prazer que eu tinha, que eu
prazeres mundanos, né? Que eu queria sentir alguma coisa, Jesus arrancou tudo. Eu fiquei sem nada. Mas eu fiquei sem nada. E a única coisa que me restava, a minha única alternativa era Ele. Porque Jesus me deixou sem nada. Ele arrancou tudo e foi de uma vez só. Ele falou, tu não quer voltar pro bem? Eu quero te amar, eu quero te cuidar, eu quero te levantar, eu quero te prosperar, eu quero te deixar linda, minha filha, mas tu não quer voltar por bem? Então tu vai voltar por mal. Tome, fiquei sem nada. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu, meus amados. Jesus me tirou tudo. Eu fiquei 1 mês e meio em cima de uma cama. E foi 1 mês e meio em cima dessa cama, irmãos, que eu olhei pro teto e eu falei, Jesus, eu não vou mais fugir do Senhor. Eu estou me entregando ao Senhor, eu não vou mais fugir. Agora, o Senhor queria minha vida, então agora é minha vida do Senhor. Eu não vou mais fugir. Eu não vou mais te rejeitar. Eu não vou mais te resistir. Eu estou me entregando ao Senhor agora, aqui e agora. Irmãos, foi em cima de uma cama. Foi em cima de uma cama. Por que eu estou ressaltando que foi em cima de uma cama? Porque eu quero que você entenda que Jesus não depende de igreja para te curar, te libertar e te salvar. Jesus só depende que você abra o teu coração e a sua boca, porque foi em cima de uma cama, não foi na igreja, não foi no altar, não foi na congregação, não foi no monte, não. Foi em cima de uma cama que Jesus começou a me transformar, que eu me entreguei a Cristo. Foi em cima de uma cama que eu falei, Jesus. Eu não aguentava mais, irmãos. Não aguentava mais, era muito sofrimento. E foi na dor, nesse sofrimento, que Jesus me fez entender que Ele era a minha única alternativa. E eu falei, Jesus, não aguento mais, estou me entregando ao Senhor. Eu quero renovar minha aliança contigo aqui agora. Não vou mais fugir. Não vou mais resistir. Toma a minha vida, eu sou tua. Faz o que o Senhor quiser, eu entrego tudo em tuas mãos. Irmãos, eu chorei como uma criança, eu chorei. Eu acho que eu chorei todo o choro que eu não tinha chorado durante a minha infância, sabe? Porque quando eu era criança pequenininha e sofria aquelas situações de violência, eu não chorava, eu segurava. Eu guardava tudo pra dentro de mim e eu fazia cara feia. Vocês imaginam uma criança pequenininha, sofrendo um monte de violência, tudo que vocês possam imaginar. E essa criancinha que era eu não chorava, eu fazia cara de raiva, eu ficava encarando assim, ó. Eu ficava assim, mas eu não chorava, irmãos. Eu queria chorar, queria loucamente, porque eu era uma criança, né? Era uma covardia, eu era uma criança pequena, indefesa, que não podia se proteger, mas eu não chorava. Eu fazia cara de má, cara de brava e eu engolia tudo. Só que naquele dia, em cima daquela cama, irmãos, eu chorei. Mas como eu chorei. Eu fiz igual o Davi fala nos Salmos. Eu encharquei minha cama com as minhas lágrimas. Irmãos, eu encharquei aquela cama com as minhas lágrimas, porque o tanto que eu chorei não está escrito. Eu chorei muito de soluçar, de escorrer catarro na minha cara assim, de ficar toda descabelada, mas eu chorei muito. E depois de eu chorar aquilo tudo, veio um alívio na minha alma tão grande, sabe? Depois que eu chorei aquilo tudo, irmãos, veio um alívio, mas tão grande, sabe? E uma paz que eu chorei e eu senti que Jesus estava ali. Que dali pra frente ia ser diferente. Que dali pra frente eu não ia mais sofrer, não ia mais doer, não ia mais sentir vazio, não ia mais machucar, sabe? Mas eu chorei, irmãos, como eu chorei. E aí o que acontece? Naquela época, gravem bastante isso que eu vou falar, porque é importante que vocês entendam isso que eu vou falar agora. Quando eu tinha depressão, irmãos, eu não levantava da cama nem para escovar o dente. Eu passava dias em cima de uma cama. Eu não comia, eu não bebia água, eu só dormia, só isso. Eu dormia e assistia vídeo online. Só isso que eu fazia. Eu não bebia água, eu não comia, eu não escovava o dente, eu não penteava o cabelo, eu não lavava o rosto. Irmãos, eu vivia em cima de uma cama e não fazia mais nada. Eu não tomava banho, eu não penteava meu cabelo,
Eu não bebia água, eu não comia, eu não fazia nada. Eu só chorava, dormia, chorava, dormia, chorava, dormia, chorava e dormia, quando eu tinha depressão. E aí Deus via tudo aquilo, né? Porque a gente acha que Deus não tá vendo o nosso sofrimento, mas Deus vê o nosso sofrimento. Gravem bastante isso que eu falei agora, porque eu vou falar em relação a isso, algo que Deus me cobra até hoje, tá? Até hoje. Agora eu vou fazer 23 anos e Deus me cobra isso até hoje. Daqui a alguns dias eu vou fazer 23 anos, Deus me cobra isso até hoje, tá? Desde a época que eu tinha depressão. Ou seja, 10 anos já tem 10 anos. E Deus me cobra isso até hoje, irmãos. Vou falar o que é já já. E aí naquele dia que eu chorei tanto, veio um alívio tão grande, sabe? Um alívio, uma paz. Um alívio muito bom, irmãos, muito maravilhoso, sabe? Sabe, eu me senti abraçada e carregada no colo por Jesus. Uma sensação maravilhosa. E a partir daquele dia, eu passei a sentir uma necessidade que eu não conseguia explicar, de falar com Jesus, de ler a Bíblia. Eu não conseguia, como eu estava em cima de uma cama, eu não conseguia ir para a igreja. Então eu assistia os cultos pelo celular. Eu assistia os cultos pelo celular, porque estava na época da pandemia também, né? Pós-pandemia ali. Pós não, estava no meio da pandemia. Eu assistia online. E aí, irmãos, era todo dia, eu não conseguia explicar. Eu sentia mais vontade de ficar com o joelho no chão do que de comer. Porque eu não comia, eu não sentia fome, sabe? Eu tava doente, eu tava ferida, eu tava machucada. Eu estava em putrefação, o meu interior estava podre, estava encardido, estava com mosca varejeira e Jesus precisava me limpar. Jesus precisava me curar. Jesus precisava me purificar. E eu não sentia fome, eu não comia. Irmãos, eu sentia uma necessidade tão grande que, como eu estava deitada na cama, como eu estava ali deitada na cama de joelho, doente, eu me jogava no chão. Eu rolava assim da cama e me jogava no chão e começava a orar, começava a falar com Deus e eu começava a chorar. E eu chorava, 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 chorava. E eu tinha uma Bíblia pequenininha assim, sabe aquelas biblinhas pequenininha que a gente ganhava de presente antigamente? E eu tinha essa Bíblia pequenininha, eu começava a ler. E eu lia, eu chorava, eu lia, eu chorava, eu orava, eu chorava, eu chorava, eu chorava. E eu cantava dormindo, irmãos. Quando eu dormia, eu cantava dormindo. O meu irmão mais novo, meu irmão caçula, ele sempre dormiu comigo. Aí ele falava assim: Jennifer, quando você tá dormindo, você fica cantando, cara. Aí eu, sério? Aí teve um dia que eu tava quase pegando no sono, e aí eu tava com muito sono. Só que eu escutei que eu tava cantando, e eu começava a cantar. Eu louvava a Deus dormindo. Irmãos, isso era algo espiritual, porque Deus precisava me curar. E Deus, ele nos cura através dos louvores. Então, quando eu tava dormindo, eu ficava cantando, né? E aí, quando eu tava acordada, eu chorava e orava. Acordada, chorava e orava, chorava e orava. E dormindo, eu cantava. Dormindo, eu cantava. Acordada, eu chorava e orava. Eu falava com Jesus e chorava. Irmãos, e cada vez que eu ia chorando, Jesus ia me curando, ia me purificando, ia tirando peso, ia sarando minhas feridas. E, irmãos, eu não vou falar que é rápido não, tá? Porque se eu falar que é rápido, eu vou estar mentindo. É um processo que leva tempo. Ah, Jennifer, quanto tempo para ser curado? Depende. Depende da gravidade das coisas que te feriu. Depende de quantos anos você ficou sendo ferido e ferida. Depende das coisas que fizeram com você. E depende da estrutura do seu coração. Porque existem estruturas de coração que suportam mais a dor. E existem estruturas de coração que não suportam tanto a dor. Tanto que o que acontece? Irmãos, eu já tentei tirar minha vida 5 vezes. Né? Eu ia parar no hospital. Irmãos, eu não conseguia. Simplesmente. Eu ficava perdendo sangue, perdia sangue, perdia sangue, perdia sangue. Continuava viva. As enfermeiras chamavam minha atenção, tinha médico que chamava minha atenção, sabe? Deus usava até as enfermeiras, sabia?
Gente, Deus usava até as enfermeiras para falar comigo quando eu tinha depressão. E eu achando que Deus tinha me abandonado, mas Deus usava até as enfermeiras. Então eu tentei tirar minha vida 5 vezes. Todas as vezes Jesus não deixou morrer nenhuma, né? E aí teve uma vez que eu precisei ir pro hospital, e lá tomando soro, a médica fazendo meu curativo, tal, a enfermeira, perdão, ela falou assim: de novo aqui você? Nossa, mas você é uma princesa tão linda, por que é que você tá querendo fazer isso com a sua própria vida? Irmãos, ali era Deus usando a enfermeira, porque hoje Deus me chama de princesa linda. Deus me chama assim, Deus me chama de filha, de Jennifer, quando quer chamar minha atenção, quando quer me repreender, ele me chama de Jennifer. E ele me chama de princesa linda, né? Então, ali, quando eu tava com depressão, Deus já usava as enfermeiras para falar comigo e eu não entendia, eu não percebia. E ela falou assim pra mim: você é uma princesa tão linda, por que é que você tá tentando fazer isso com a sua própria vida? Né? E graças a Deus, Jesus não deixou eu perder minha vida em nenhuma das 5 vezes que eu tentei, né? E aí, irmãos, foi um processo que levou tempo. Foi a partir dos meus 17 anos. E aí, a partir dos meus 17 anos, Deus foi me curando. Deus foi me libertando do medo, dos traumas. Até hoje, irmãos, eu vou falar, até hoje tem coisas que Deus cura em mim. Por quê? Porque o tempo, irmãos, o tempo ele nos traz feridas, né? Então, com o passar do tempo, na minha caminhada com Cristo, tiveram outras feridas, novos machucados que as pessoas me fizeram, né? E que Jesus precisou curar. Então, até hoje, irmãos, até recentemente, até esse ano, Jesus me curou de feridas que fizeram contra mim, sabe? E assim, é um processo que leva tempo, mas que você pode confiar no Senhor. Por quê? Porque Jesus sara. Jesus sara de verdade. Porque a alegria, a felicidade que o Senhor trouxe para minha vida, irmãos, eu não tinha prazer de fazer nada. Hoje eu amo comer, eu como um bocado que eu tenho que tomar cuidado até com a gula, porque eu como muito. Não parece, tá? Mas eu como muito, de verdade. E quando eu tinha depressão, eu não comia, irmãos. Eu não comia nada. Eu vivia igual um saco de ossos. Hoje em dia, irmãos, coisa boa é comer. Meu Deus do céu. Eu amo ir para rodízio. Eu amo comer, irmãos. Sabe, tem vezes que eu tô tão comilona que Deus me pede para fazer jejum, porque eu tô muito comilona e eu não quero parar de comer. E aí Deus me manda vigiar com a gula, né? Porque a gula é pecado, tá, irmãos? A gula, ela é um pecado. Só que Deus me manda vigiar com isso, né? Por quê? Porque hoje em dia Jesus me deu tanta graça, tanto amor, sabe? Tanta beleza, tanta alegria de viver, tanta felicidade, meus amados, tanto amor que eu não tinha, eu só tinha ódio, eu só tinha revolta. Hoje em dia eu tenho amor, sabe? Irmãos, que tá tudo diferente, tudo diferente. Jesus me transformou numa nova criatura, numa nova Jennifer. Aquela Jennifer que existia não existe mais. Aquela Jennifer morreu, porque essa é uma Jennifer completamente diferente, sabe? E aí hoje em dia, irmãos, eu não tinha prazer em comer, hoje em dia eu amo comer. Hoje em dia eu amo cantar, sabe? Cantar para Jesus, cantar com Jesus. Hoje em dia eu amo balançar os meus braços, cantar hino, louvar hino da harpa. Irmãos, eu amo o hino da harpa, né? Hoje em dia eu amo bater palma, cantar hino da harpa, balançar os meus braços, cantar hino da harpa, cantar com Jesus, sabe? É tudo tão maravilhoso, é uma alegria que Jesus nos traz, tão grandiosa, tão sublime, tão sincera, uma alegria que ninguém pode roubar, sabe? Sabe, pode estar acontecendo um monte de problema, as coisas ruins na minha vida, mas nada me tira essa alegria. Por quê? Porque a minha alegria vem de Jesus, sabe? Irmãos, o mundo pode estar em colapso, o mundo pode estar pegando fogo, que eu vou continuar alegre no Senhor. Porque a minha alegria, ela vem de Jesus, ela não vem dos fatores humanos. Eu não dependo do ser humano para ser feliz, eu dependo de Cristo. Eu não dependo do ser humano para sorrir, para cantar, para jubilar. Eu dependo de Deus.
Irmãos, isso é uma coisa maravilhosa, isso é uma graça que vem de Deus, que você pode receber também. Por quê? Porque o Senhor dá isso a todos. E aí, meus amados, hoje em dia, eu faço tudo que eu não fazia, sabe? E aí, vocês lembram que eu pedi para vocês guardarem, prestar bastante atenção, que quando eu tinha depressão, eu não escovava o dente, eu não tomava banho, eu não bebia água, eu não penteava o meu cabelo, eu não fazia nada, eu não levantava da cama. Lembra que eu pedi para vocês prestar bastante atenção nisso? Hoje em dia, Deus me cobra de me cuidar, tá? E aí o que acontece? Hoje em dia, irmãos, Deus me cobra, é sério, irmãos, o que eu tô falando aqui é sério e é verdade. Hoje em dia, Deus me cobra de eu arrumar meu cabelo, de eu tomar meu banho, de eu botar uma roupa bonita, de eu passar uma coisa discreta no rosto, um blushzinho, sabe? Um gloss que eu gosto de passar, de usar um brinquinho discreto. Irmãos, eu uso sempre coisas discretas, eu não sou espalhafatosa, não. Eu uso coisas discretas. E Deus me cobra isso. Por quê? Por que Deus me cobra isso hoje em dia? Porque, irmãos, no meu caso, a depressão... Irmãos, a depressão, ela é um espírito maligno que tenta tragar a sua vida. A depressão, ela é um espírito maligno que ela trabalha junto com o espírito da morte. A depressão, ela é um espírito maligno que ele se infiltra na sua vida através de situações que você viveu que te trouxeram muita dor. Através de situações de violência, de injustiça, de covardia. E aí, através dessas situações que você viveu na sua vida, o espírito da depressão, ele se infiltra na sua vida para te levar até o espírito da morte, tá? Que é que o inimigo tentou fazer comigo, mas Jesus não deixou. E aí, o que acontece? Até hoje, acho que já tem 7 anos que Jesus me curou, irmãos. Até hoje, 7 anos depois que Jesus me curou, até hoje Jesus fala, vai arrumar seu cabelo, vai passar um blush, vai botar uma roupa bonita, vai passar um glossinho, sabe? Vai botar um brinquinho, vai se olhar no espelho e ver como você é bonita, vai tomar seu banho, vai escovar o dente. Até hoje, irmãos, Deus fala isso comigo. Por quê? Porque, irmãos, 7 anos depois que Jesus me curou da depressão, se eu der um mole até hoje de querer ficar deitada muito tempo na cama, de não pentear meu cabelo, de demorar muito tempo para tomar banho, demorar muito tempo de me largar, sabe, ficar desleixada, o espírito da depressão tenta rodear minha vida de novo. Isso é muito sério, irmãos. Por quê? Porque é desse jeito que o espírito da depressão me deixava quando eu era cativa. O espírito da depressão, ele me deixava como? Em cima de uma cama paralisada, sem tomar banho, sem beber água, sem pentear o cabelo, sem me arrumar, sem me cuidar. Igual um trapo imundo eu vivia, tá? E aí o espírito da depressão, ele me mantinha nesse estado. Então hoje, se eu ficar nesse estado de novo, o espírito da depressão, ele tenta voltar, tá? E aí Deus fala, teve uma vez, irmãos, ano passado, que eu tava muito desanimada. E aí eu decidi ficar na cama o dia todo. Irmãos, fui ficar na cama o dia todo. Que o espírito de depressão não tentou tragar a minha vida de novo. Eu senti o espírito de depressão me rodeando, tentando me pegar de novo. E Deus falou assim, levanta, vai se arrumar. Vai arrumar seu cabelo, troca de roupa, tira esse pijama, vai pentear esse cabelo, vai escovar seu dente, vai beber uma água, vai comer alguma coisa. Irmãos, é na hora, é assim, ó. É assim, sabe o que é assim? Porque o inferno não brinca, tá? O inferno, ele só quer uma oportunidade para destruir a sua vida, só isso. Então, até hoje, se eu dar uma oportunidade, irmãos, o espírito de depressão volta, tá? Então, eu tenho que vigiar muito, mas eu tenho que vigiar muito mesmo, muito mesmo. Eu preciso me cuidar, porque é algo que Deus me cobra. E aí, por que eu tô falando isso com vocês? Porque, irmãos, tem gente que fala nos comentários, tem gente que fala contra mim, não só nos comentários não, tá? Nas igrejas também. Tem gente que fala que eu sou vaidosa, que eu quero chamar a atenção de homem, que eu quero chamar a atenção dos outros, que eu quero me amostrar, que eu quero me aparecer, que eu uso adorno, que adorno é vaidade, que eu peco, porque eu uso brinco, que eu uso um gloss, que eu uso um blush na minha bochecha.
Porque eu uso um colar de vez em quando, muito de vez em quando, muito mesmo, né? Porque eu mantenho meu cabelo sempre arrumado. E aí, não que eu devo satisfação para essas pessoas, né, irmãos? Sinceramente, não devo, graças a Deus. Devo satisfação a Deus. Mas eu tô falando isso pra vocês para que vocês entendam que não é vaidade, não é que eu tô querendo me aparecer, não é que eu tô querendo me mostrar, nem nada disso. É porque Deus, Ele me cobra de eu me cuidar por causa disso, por causa da depressão. Porque o espírito de depressão, ele trabalha junto com o espírito da morte. O espírito de depressão, ele te paralisa, e o espírito de morte ceifa a sua vida, tá? É igual a teia da aranha. Vocês já viram a aranha comendo um mosquito? O que a aranha faz? A aranha, ela faz uma teia, que é a armadilha. E aí o mosquito tá voando, pá, o mosquito fica preso lá na armadilha. A aranha, aí o mosquito fica o quê? Paralisado. O mosquito fica lá na teia como? Paralisado, sem conseguir fazer nada. Aí a aranha vem, andando devagarzinho, come o mosquito. Já era, acabou a vida do mosquito, tragou a vida do mosquito. Então o espírito da depressão, ele trabalha assim. O espírito da depressão, primeiro ele te paralisa para você não conseguir fazer nada. Depois ele chama o espírito da morte para tragar a sua vida. Então, irmãos, vamos vigiar, resiste, manda esse espírito sair em nome de Jesus. Declara que a alegria do Senhor é a tua força, tá? E meu amado e minha amada, o Senhor Jesus até hoje e eternamente ele terá o poder para curar, tá? Jesus, ele tem o poder para te sarar, para te curar, para te ajudar, tá bom? Então, irmãos, assim, o conselho, a dica que eu posso te dar é, no momento de dor, no momento de aflição, no momento de angústia, busque a Cristo Jesus. Porque Ele tem poder para sarar, Ele tem poder para curar, Ele tem poder para transformar a tua vida completamente, tá? Ele tem poder para curar a tua vida, para transformar a tua história, para te dar alegria, para te dar júbilo novamente, tá? Então busque no Senhor essa alegria. Não deixe o espírito da depressão te paralisar. Manda sair em nome de Jesus. Se movimenta em nome de Jesus. Levanta da cama em nome de Jesus. Vai comer alguma coisa em nome de Jesus. Vai tomar um banho, vai beber uma água, vai pentear o cabelo, vai botar uma roupa bonita em nome de Jesus. Porque o Senhor não te chamou para viver igual um trapo. Jesus não te chamou para viver paralisado e paralisada. Jesus te chamou como príncipe e princesa do Senhor. Então bota uma roupa bonita, come uma coisa gostosa, bebe uma água, penteia seu cabelo, coloca uma roupa e se olha no espelho e fala: eu sou príncipe, eu sou princesa do Senhor Jesus. A depressão não vai te paralisar. Amém? Irmãos, quanto à síndrome do pânico, Jesus me curou de uma forma que hoje em dia eu só tenho paz. Eu deito na cama, eu apago. Não precisa nem deitar na cama, né? Eu durmo no ônibus, eu durmo no sofá, eu durmo na cadeira. Eu já dormi sentada na sala de espera. Eu já dormi na recepção. Eu deito na cama, eu durmo. Por quê? Jesus me trouxe paz. A síndrome do pânico, ela me dava desespero e agonia. E Deus me trouxe uma paz tão grande que aonde eu encosto, eu durmo. Se eu encostar aqui nessa poltrona e ficar 2 minutos com o braço cruzado, eu durmo. Por quê? Porque Jesus me trouxe essa paz tão grande que me traz o descanso, né? E quanto aos medicamentos, como é que eu fiz para parar de tomar os medicamentos? Irmãos, eu tomei os medicamentos durante anos e fiz também a terapia, né? O tratamento com psicólogo e psiquiatra. Só que acontece, chegou um dia, depois que Jesus começou a me curar, eu comecei a buscar Jesus, que, irmãos, eu fui no psicólogo, ele olhou pra mim e falou assim: Jennifer, você tá bem, eu vou te dar alta, você não precisa mais fazer tratamento. E aí eu falei assim: não, preciso sim, eu quero continuar, porque você é a única pessoa que eu tenho pra conversar. Na época, o meu psicólogo era a única pessoa que eu tinha pra conversar, ser humano, né? Eu não tinha amizade, até hoje eu não tenho amizade, não tenho círculo social, só tenho Jesus. E meu esposo. Mas Jesus é tudo pra mim, então eu não preciso de mais ninguém.
né? Jesus é tudo pra mim, eu não preciso de mais ninguém para conversar, né? Então, meu psicólogo, ele falou assim: Jennifer, você não precisa, eu vou te dar alta para você dar vaga para outra pessoa que precisa. E aí meu psicólogo me deu alta, eu larguei os medicamentos, eu tinha piercing, eu tirei o piercing, ninguém mandou tirar o piercing. Um dia eu olhei pro espelho, o Espírito Santo me incomodou, e eu olhei e falei assim, isso não combina mais comigo. E aí eu tirei o piercing, irmãos. E Jesus me transformou. Jesus tirou a violência, a agressividade, mudou o meu linguajar, porque eu falava muito palavrão, mas muito, muito palavrão mesmo. Eu era muito agressiva, eu era muito barraqueira, eu queria arrumar confusão com homem, com mulher, com velho, com novo, sabe? E Jesus mudou completamente isso em mim. E meu amado e minha amada, assim como o Senhor Jesus mudou isso em mim, Ele quer mudar isso em você. Só precisa de você abrir o seu coraçãozinho, independente do lugar que você esteja. Você pode estar deitadinho agora na sua cama, aí na sua casa, no seu quarto. E não importa, Jesus vai até você, tá? Quando você não tem forças para ir até Jesus, Ele vai até você. Então é só você abrir seu coraçãozinho e falar assim, Jesus, eu não aguento mais sofrer. Jesus, me ajuda, me cura. Eu não aguento mais essa depressão, eu não aguento mais essa tristeza. Me dá a tua alegria. E você vai sentir Ele indo até você. Você vai sentir a paz, você vai sentir o amor, você vai sentir o alívio. Depois de chorar, tudo que você tiver que chorar, tá? Se tiver que chorar, chora. Libera toda a dor, libera todo machucado, sabe? Jesus, Ele tá contigo, Ele enxuga as tuas lágrimas, Ele te abraça, Ele te ama, Ele cuida de você. Amém? Então, que o bálsamo de cura e o amor que sara todas as feridas do Senhor estejam sobre a tua vida, sobre o teu coração, sobre a tua alma, sobre o teu emocional, sobre o teu psicológico, em nome de Jesus, tá? Cristo quer te curar. Abra o seu coração e convida Jesus para sarar as suas feridas. Amém? Um beijo no coração. Amo vocês em Cristo. Amém?